Fala, torcedor vascaíno, o lateral direito Puma Rodrigues pode estar de saída do Vasco da Gama. O uruguaio quer mais minutos em campo. E clubes do México e também do Chile estão interessados no Jean David do Vasco da Gama. E o Fluminense tá com medo de enfrentar o Vasco no sábado? Tá com medo do dinizismo do Vasco da Gama? Você vai saber nesse vídeo por que eu tô falando isso. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar aí no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, essa moral de vocês. Beleza, pessoal? Então tem muita gente que esquece de clicar no botão do like. Deixa essa moral pra gente que é importantíssima. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é sobre Puma Rodrigues, o lateral direito uruguaio do Vasco da Gama. O lateral direito Puma Rodrigues provavelmente deixará o Vasco na janela de transferências do meio do ano. O motivo principal seria a falta de espaço no elenco vascaíno. O jogador entende que não terá muitas oportunidades e ainda tem ambições de jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção uruguaia. E falta de atuações poderia comprometer o jogador na seleção uruguaia. Porque realmente, né, se ele estiver jogando, ele pode ser convocado. Ele estando no banco de reservas, eu acho muito difícil. Cara, o Puma ele teve suas oportunidades no Vasco. O que não faltou pro Pumita foi oportunidade no Vasco da Gama, né? O Puma foi contratado na era da 777 Partners. O Vasco pagou cerca de 10 milhões de reais ao Nacional pelo Pumita. E, cara, o Puma hoje é um lateral que ele é muito bom lateral ofensivamente, atacando lá na frente. É um jogador que tem qualidade, a gente vê que ele tem qualidade lá na frente. Só que o problema defensivamente é que atrás a lateral direita fica uma avenida. O Puma ele tem uma dificuldade gigantesca de marcar. O Puma tem a mesma característica do Lucas Piton. O Piton é um bom lateral atacando e defendendo, é uma avenida a lateral esquerda do Vasco da Gama. Ano passado o Piton estava até melhor marcando, mas esse ano tá tenebroso o Lucas Piton marcando. Atacando é um Piton que sabe cruzar, um Piton que participa bastante ofensivamente, como o Puma também. Ano passado o Rafael Paiva, ex-treinador do Vasco, testava o Pumita até como ponta direita e tudo mais, porque o torcedor pedia, até eu mesmo pedia. Porque se a gente for parar a pensar, se o Puma é um lateral direito, ele é bom ofensivamente, defensivamente ele não é, por que não testa ele como ponta? E ano passado a gente não tinha ponta direita. Hoje a gente tem ali o Ryan, tem propriamente o Lodge, tem o Garré e etc. Então o Puma não vai ter tantas oportunidades realmente. E hoje, cara, a gente tem um lateral direito que é o Paulo Henrique, que é um baita de um lateral. Tá fazendo um excelente ano de 2025. É um lateral que ajuda marcando e ajuda atacando também. A gente viu propriamente no jogo de sábado contra o Fortaleza. O gol que saiu do Verratti foi passe do Paulo Henrique. Ele deu um drible da vaca no jogador do Fortaleza. Ele tem uma velocidade. O físico do Paulo Henrique é de dar inveja em qualquer um. E conseguiu dar o passe para o Pablo Verratti fazer o gol. E defensivamente, cara, o Paulo Henrique, o seu fator principal é defensivamente. O Paulo Henrique marca muito bem. Tem um poder físico ali muito grande. Né, tem uma velocidade, querendo ou não. Atacando, eu acho que tem uma certa deficiência, dificuldade nos cruzamentos. Acho que o Paulo Henrique pode melhorar nesse ponto aí de cruzamentos e etc. Mas em relação a atacando, ele pode atacar bem. Claro, tem que melhorar nos cruzamentos, mas ataca bem. Também defende bem. Então, cara, o Puma, na minha opinião, acho que é um lateral ali que é muito bom para ter o Puma como lateral direito reserva, no banco de reserva pra gente, Vasco da Gama. Mas para ele que é jogador e quer jogar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, ele precisa realmente atuar. E com a camisa do Vasco, cara, eu acho que ele não vai ter tantas oportunidades não. Nem como lateral direito e nem como ponta direita. Então, informação interessante para a gente saber aí em relação ao Pumita, né, que pode estar de saída aí do Vasco da Gama no meio do ano, na janela do meio do ano. Espero que o Vasco consiga recuperar pelo menos um pouco ali do dinheiro que comprou, que pagou ali no Puma, né? Porque o Vasco, se eu não me engano, foi cerca de 10 bilhões de reais que o Vasco pagou pelo Puma Rodrigues. Enfim, outra informação aqui, pessoal, sobre Jean David. Esse aqui é um jogador que foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, na janela do meio do ano passado. Essa aqui foi uma contratação que não foi feita pela 777 Partners, foi feita pelo Pedrinho, Marcelo Santana, Carlos Amodeu, o Felipe e etc.
né? É um jogador que o Vasco contratou no meio do ano passado. Veio ele, Maxime Domingues, inclusive, que hoje nem tá mais no Vasco da Gama, tá no Toronto do Canadá. O Jean David, cara, a informação que tem é o seguinte: Jean David desperta interesse do futebol mexicano e também do chileno. O Tijuana e o Querétaro do México estariam observando o Jean David para a janela de transferências do meio do ano. Quem está de olho no atleta também é o Colo-Colo do Chile, mas o salário do jogador é muito alto para os padrões do futebol chileno, né? Lá eles não conseguem pagar um salário tão alto quanto o Jean David recebe no Vasco. No Vasco, o Jean David acho que recebe uns 400 por ali, R$ 1.000, né? Muito dinheiro para um jogador que, cara... Até que muita gente criou uma expectativa no Jean David, falaram que ia ser um novo Soteldo e etc. Mas, cara, o Jean David no Vasco realmente não conseguiu jogar nada. Não apresentou nada de futebol. O Maxime, que foi emprestado ao Toronto, do Canadá, conseguiu jogar uma partida boa, apresentou um futebol maneiro em uma partida ou outra, etc. O Jean David, cara, eu me recordo de uma partida somente que o Jean David entrou bem na partida. Foi aquele, não lembro contra quem era o adversário, mas era um jogo que o Jean David deu passe pro gol, né? Então, é um jogador que teve suas oportunidades no Vasco, não faltou oportunidade também, mas que quando entra dentro de campo, não conseguia ajudar, não conseguia agregar em absolutamente nada dentro de campo. Então é o que eu falo para vocês, essa janela do meio do ano que vai acontecer no Vasco vai ser muito interessante, tá? E eu espero que vocês acompanhem aqui no canal as informações, as notícias, as lives e etc. Porque vai ter muita informação, tá? Muita mesmo informação sobre essa situação aí do atleta Jean David e também propriamente ali do Puma, de outros jogadores que vai chegar no Vasco. Segundo informações que tem, o Vasco tá mencionando essa janela do meio do ano aí como uma das melhores janelas que o Vasco pode fazer. Então vamos esperar, até porque essa diretoria do Vasco tá difícil acertar em contratações. Na minha opinião, até agora, uma contratação que chegou, a gente já viu que é um bom jogador, é o Nuno, né? Os outros ainda podem mostrar aí no futebol maneiro, mas até agora não demonstraram tanta coisa não, tá? Então vamos esperar essa janela do meio do ano aí, porque vai sair jogadores do Vasco e também vai chegar. Porque querendo ou não, o Vasco precisa de reforços urgentemente, né? Então informação importante do Carlos Amodeu e também do Léo do NT Vascaínos, tá, pessoal? Essas duas informações ali foi dada por esses jornalistas. Outra informação que tem, não é nem informação, mas olha que fato curioso, né? O Fernando Diniz, hoje ele é do Vasco da Gama. Hoje é aquele Vitória, Vascão, que não sei o que, né? E o torcedor tricolor acaba se doendo. Se doendo. Por quê? Porque o Diniz conquistou a Libertadores deles, né? E etc. Enfim, olha aqui. O que essa página postou no Instagram? A Nice Flu. Com todo respeito a quem está de mal com o Fluminense, temos que esgotar agora, independente dos resultados e desempenho do Fluminense na Copa do Brasil e etc. Eles vão em peso principalmente por conta do treinador deles. Isso mesmo, Diniz foi ovacionado em São Januário no sábado, ele acabou citando ali. E aí tá ali, ó, eles estão mordidos por conta do Cano e vão querer usar o Diniz para nos atacar. Então, se tem um jogo que precisamos ser maioria, é sábado que vem e acabar com eles. Se alguém tinha algum motivo de não ir, temos 1 milhão de motivos para sermos maioria nesse clássico. E, obviamente, né? Não vai ser maioria. Não vai ser maioria. Primeiramente, a torcida do Vasco é uma torcida que sempre está junto com o clube, independente do momento. A torcida de vocês é pequena, tá? Comparado ao Vasco da Gama, a torcida de vocês é pequena. Com todo respeito aos tricolores aí que acompanham o canal e tudo mais, mas, pô, não tem como. Não tem como, né? Comparar a torcida com a outra. Impossível. Enfim, e eu não entendo certas coisas. Parece que o tricolor, ele acha que o mundo ele gira em volta deles, né? A gente tá se doendo. Olha aqui, eles estão mordidos por conta do Cano. Ninguém nem mais fala de Germancano aqui no Vasco. Ninguém nem mais cita Germancano no Vasco da Gama. A gente tá cagando pro Germancano. Entendeu? A gente vai provocar sim, se a gente ganhar o clássico com o Fernando Diniz. Vamos provocar. Isso faz parte do futebol. Da mesma maneira que vocês já ganharam da gente. Inclusive, eu tava até no estádio nesse dia que o Vasco, Cano fez um gol do meio de campo no Vasco da Gama. E vocês gritaram lá, o Cano é tricolor e não sei o quê. E tranquilo, é futebol, é assim que acontece. A essência do futebol é essa, zoação. Vasco vencer sábado, eu vou zoar muito. Eu vou vir aqui na live pós-jogo, vou zoar. Vou cornetar, vou brincar com o tricolor, logicamente com respeito.
entendeu? Mas é isso, entendeu? A gente vai falar aqui, ó, Vitória Vascão, né? Porque lá era Vitória Fluminense, aqui é Vitória Vascão, filho, é isso. Tem que aceitar. O Diniz agora tá no Vasco da Gama, não é mais do Fluminense. E outra, para de. Os tricolores que acompanham esse vídeo aqui, para de pensar que o mundo gira em torno de vocês. Não gira, não, cara. Não gira, não. Eu acho que vocês estão mais preocupados com o Vasco, né? De tentar ser maior do que o Vasco que propriamente de vocês mesmos. Entendeu? Enfim, é isso, né? E aí tá aqui, o mídia vascaíno pegou aqui, ó. Eles estão mordidos por conta do Cano. Aí tá aqui, ó, o mídia vascaíno colocou, que isso? Porque, tipo assim, é bizarro, né, cara? A gente nem fala de Germancano, a gente nem cita nome de Fluminense. Enfim, tem que trazer isso aqui porque, cara, é algo ali que eu acho engraçado. E por isso que eu tô trazendo pra vocês. Então, o clássico de sábado que vem, meu irmão, promete ser um bom clássico. Promete ser um bom clássico. E torço que seja um bom clássico realmente. E que, obviamente, no final, o Vasco seja o vencedor, né? Ganha a partida. Bom, outra situação aqui, pessoal, é do Payet, né? O Payet, ele comunicou ao locador de onde ele mora, da casa dele, que ele vai deixar a casa, né? Que ele vai deixar a residência. Por quê? O contrato do Payet acaba, né? Ele não vai renovar com o Vasco da Gama, o Vasco não tem interesse também, ao não ser que o Fernando Diniz consiga recuperar o futebol do Dimitri Payet, que eu acho muito difícil, mas tudo pode acontecer, né? Se o Diniz conseguir recuperar o futebol do Ganso, que não jogava tinha anos, o que é o Payet? O Payet tem qualidade, todo mundo sabe disso. Mas a confiança do Payet tá lá embaixo. Outra situação aqui é que acabou, né? A nona rodada no Campeonato Brasileiro. E o Vasco terminou aqui em 13º, né? Com 10 pontos, obviamente, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas o próximo jogo é clássico contra o Fluminense no Maracanã. Querendo ou não, é mando de campo do Fluminense, mas ao mesmo tempo vai ser mando de campo do Vasco. Porque o torcedor vascaíno vai lotar Maracanã. Então vai fazer o Maracanã um caldeirão, né? Porque o torcedor do Fluminense vai estar tão presente. Enfim, então tá aí, tá? O Vasco vencendo o Fluminense no sábado que vem, vai pra 13 pontos. O Vasco sobe pra caramba na tabela. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer, tá? Se Deus quiser. Então é isso, gente. Obrigado pela moral de todos. Muito obrigado por esse vídeo também. Galera, tá chegando aí, deixa seu like. Tem um grupo do WhatsApp na descrição aí, quem quiser entrar. Às 14 horas, 14h10, por ali, 2h10, 2h30, por ali, eu vou programar a live, você vai ver que a live vai estar programada, e aí a gente vai trocar mais ideia, conversar mais sobre o Vasco da Gama, beleza? Beijo a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, gente. Abraço de coração.